Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, nossa segunda aula após o nosso período de recesso, né? Aqui na escola. Passamos aí um mês em casa, descansando, repondo todas as nossas energias, né? Tenho certeza que vocês devem estar aí extremamente ansiosos, né? Para voltarmos aí à nossa realidade, né? Nosso bimestre, nosso segundo semestre aí do ano de 2021. Ok, pessoal? Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Vamos fazer aqui uma pequena revisão dos conteúdos que nós estudamos anteriormente. Bom, no caso aí, antes de entrarmos nesse período de recesso, vamos fazer a revisão dos assuntos apenas para refrescarmos a nossa memória. Eu sei que nesse período de recesso vocês aproveitaram para descansar, para se divertir, brincar, e certamente vocês não estudaram muito, né? Sejamos sinceros. Então, devido a isso, nós iremos fazer aqui um período de revisão, tá? De todos os conteúdos que nós estudamos no ano, esse ano, antes do período de recesso, tá bom? Então, essa semana teremos apenas essa revisão, tá? Teremos a nossa revisão dos assuntos gramaticais e também de produções textuais. Beleza, pessoal? Então, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui e após isso nós vamos dar início à nossa aula. Tá bom, pessoal? Ok, pessoal? Pronto. De acordo com nossos registros aqui, tá bom? O nosso conteúdo que nós vimos aí nas últimas aulas, antes de entrarmos no período de recesso, nós estudamos aí sobre a regência, tá? Nós vimos aí a regência verbal, nós falamos sobre verbos transitivos, verbos intransitivos, tá bom? E também verbos de ligação. Então, em geral, nós enfatizamos a regência, falamos mais sobre verbos, tá bom? Então, vamos dar continuidade a esse assunto sobre verbos. Eu vou explicar para vocês, no início, sobre o conceito de verbos, a função dos verbos, tá bom? As classificações verbais, tudo sobre os verbos. Vamos fazer uma análise completa acerca dos verbos, tá bom? Deixa eu colocar aqui no nosso quadro. Vamos iniciar aí falando sobre a definição do verbo. Primeiramente, professor, o que é um verbo? Tá? Para que serve um verbo? Qual é a função do verbo aí em uma frase?
Só um minuto, tá, pessoal? Bom, pessoal, perdão, fui dar um aviso aqui à turma. Então, como eu estava falando para vocês, vamos estudar a definição completa acerca do verbo. Professor, o que é um verbo? Para que serve um verbo? Qual é a sua função? Gente, quando vocês entendem a função da classe gramatical, fica bem mais fácil de vocês entenderem quando vocês devem usar um verbo. E também fica mais fácil de vocês reconhecerem um verbo em uma oração, tá bom? A definição de verbo é a seguinte: o verbo ele é uma classe gramatical que indica uma ação praticada por um sujeito. Pronto. O verbo ele é uma classe gramatical que indica uma ação praticada por um sujeito. Ou seja, nós temos aí uma pessoa que realiza uma ação. Bom, essa ação, pessoal, essa ação praticada por esse sujeito, ela indica vários tipos de ações. A gente tem ações físicas, ações abstratas, tá bom? E é nisso que a gente vai focar agora, tá bom? A função do verbo é justamente isso aqui, ó. Ele serve para indicar uma ação. Que tipo de ação, professor? Por exemplo, a gente pode pegar aqui o verbo andar. Andar é uma ação. Tá bom? Professor, e o que diferencia um verbo de outra palavra? O que diferencia, por exemplo, o verbo andar da palavra, deixa eu ver aqui, passos, por exemplo, né? O que diferencia um verbo, pessoal, é que o verbo ele pode ser conjugado. Que é uma coisa que outras palavras não podem. Substantivos não podem ser conjugados. Adjetivos não podem ser conjugados. Advérbios não podem ser conjugados. Nenhuma outra palavra pode ser conjugada, além do verbo. Então, por exemplo, eu posso pegar aí, eu ando, tu andas, nós andamos, eles andam, nós andamos. Mas eu não posso falar aí, eu passos, eles passam, não podem, tá? Porque são palavras que não podem ser conjugadas. Essa função de conjugação, ela está presente unicamente nos verbos, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Os verbos são diferenciados os verbos são diferenciados de outras palavras por terem a possibilidade de serem conjugados, que é uma característica presente apenas nos verbos. Tá? Então, essa característica verbal, ela está presente unicamente nos verbos. Tá bom? Não tem essa característica em nenhuma outra classe gramatical. Beleza? Agora que a gente entendeu aí o conceito, a definição e a função de verbos, a gente vai passar para a parte mais importante, tá? E é aí que a gente estava vendo, que é a questão da regência. Tá bom? Verbos transitivos, verbos intransitivos, verbos bitransitivos, tá? Os verbos, pessoal, eles são classificados, tá bom? Classificados, beleza? Como assim eles são classificados? Eles recebem classes. Vou explicar para vocês.
Pronto. Então, os verbos, pessoal, eles recebem classe, eles têm classe, são classificados. Quais são as classificações dos verbos? Nós temos aí verbos primitivos, verbos derivados, nós temos aí verbos simples, verbos compostos, verbos transitivos, Pronto, pessoal. Ó, então, a gente tem classificação verbal, primitivos, derivados, simples, compostos, verbos transitivos, intransitivos e verbos bitransitivos, tá? Essas classificações, pessoal, elas se dão de acordo com alguns fatores presentes no verbo. Por exemplo, nós temos aqui os verbos primitivos. Professor, o que são verbos primitivos? Verbos primitivos, pessoal, são aqueles verbos que não têm uma origem, que não originam de outros verbos. Tá? Como assim, professor? Já pararam para se perguntar que toda palavra ela tem uma origem? Como assim, uma origem? Ela precisa vir de outra palavra. As palavras que derivam de outras palavras, por exemplo, verbos que derivam de outros verbos ou de outras palavras, eles são chamados de verbos derivados. Tá? Já os verbos primitivos são verbos que não têm origem em outras palavras. Bom? A gente tem, por exemplo, aí, vamos lá, verbos primitivos. Andar. Verbos derivados. Enquadrar. Tá? É um verbo derivado, porque ele deriva da palavra enquadro. Então, derivado é aquela palavra que deriva de outra palavra, que tem origem em outra palavra. Primitivo é aquela palavra que não tem origem em outra palavra, tá? Ou seja, primitivo. Beleza? Verbos simples, tá bom? Verbos simples são aqueles que são compostos por apenas uma palavra, tá bom? Por exemplo, aí, deixa eu ver aqui, pensar um exemplo aqui para você. Pronto. Verbos simples, por exemplo, atacar, compostos, contra-atacar, contra-atacar. Então, não são muito comuns, tá? Os verbos compostos são bem raros de ser encontrados, mas eles existem, tá bom? Pronto. Então, verbos primitivos, aqueles que, deixa eu colocar aqui, aqueles que não têm origem em. Pronto, pessoal? Então, primitivos, aqueles que não têm origem em outros verbos. Derivados, aqueles que não têm origem, aqueles que têm origem em outros verbos. Simples, aqueles formados por uma só palavra. Compostos, aqueles formados por mais de uma palavra. Tá? Atacar, contra-atacar. E temos aí agora, por último, os verbos transitivos. Tá bom? Os verbos transitivos. Transitivo direto e transitivo indireto. Beleza? Vamos lá. Transitivo direto, pessoal, é o seguinte. Essa classificação aqui, ela vai levar um pouco mais de tempo, tá bom? Para que a gente possa
Trabalhar. Então, eu vou colocar isso aqui em uma outra página, porque quando nós trabalhamos a transitividade verbal, existe aí uma explicação maior, porque é um pouco mais complexo. Tá bom? O que é o verbo transitivo, professor? Agora, pessoal, nós vamos classificar os verbos de acordo com a quantidade de objetos que eles recebem. Como assim, de acordo com a quantidade de objetos que eles recebem, professor? Os verbos recebem objeto, o que é isso? Objeto, pessoal, a gente chama de complemento verbal. Tá bom? Complemento verbal é, por exemplo, eu comprei. Pronto. Aqui eu tenho o verbo comprar. Só que eu comprei o quê? Eu preciso dizer aí o que foi que eu comprei. Eu comprei um carro. Eu comprei um carro. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o objeto, que a gente chama de complemento. Tá? Para vocês. Pronto. Né? Fiz um desenho bem legal aqui para ajudar vocês a entenderem. Pronto. Esse desenho é bem interessante aí. Esse desenho vai ajudar vocês a entenderem o que eu quero dizer para vocês, tá? A gente tem aí o verbo e a gente tem aí o complemento. O complemento é aquela palavra que vai o quê? Complementar o significado. Porque quando você diz eu comprei, sim, comprou o quê? Fica vago. Então, precisa de um complemento verbal, que a gente chama de objeto. Então, o verbo comprar, ele precisa de um objeto. É válido mencionar aqui que não está se referindo a objeto só por ser um objeto, por causa de um objeto. Não, não é isso, tá? Esse objeto que a gente fala é no sentido geral, tá bom? É no sentido geral. Não quer dizer que é porque um objeto que a gente chama, não. Objeto seria qualquer coisa. Por exemplo, se eu colocar aqui, eu comprei um menino. Que é impossível você comprar uma pessoa, né? Mas tudo bem, um exemplo. Eu encontrei um menino. Ainda continua sendo um objeto, tá? Porque não é porque é uma pessoa, não. O nome que a gente dá é objeto. Independente de ser um objeto, uma pessoa, o que quer que seja. Bom, mas a gente sempre chama de objeto. Então, os verbos, eles precisam de complemento. Professor, todos os verbos precisam de complemento? Não. Nem todos os verbos precisam de complemento. Existem verbos que não precisam de complemento para estarem completos. Tá? Por exemplo, ele morreu. Veja, temos aqui verbo, verbo, mas não temos sujeito, não temos complemento. Temos o verbo aí, mas não temos complemento. Porque o verbo morrer, ele não precisa de complemento, tá? Ele está completo da forma que ele está aí. Então, o verbo morrer, ele não precisa de nenhum objeto, ele não precisa de nenhum complemento, tá bom? Professor, por que o senhor está explicando isso? Porque para vocês entenderem isso daqui, tá? É necessário que vocês entendam o conceito de objeto. E agora que vocês entenderam, vocês vão conseguir compreender melhor tudo isso daqui que eu vou explicar
para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Só um minutinho, tá? Como eu estava falando, para vocês entenderem isso aqui, é necessário que vocês entendam o conceito de complemento e de objeto verbal. Agora que vocês entenderam, a gente vai passar para cá para entender essas classificações aqui. Professor, o que é um verbo transitivo? O que é um verbo intransitivo? O que é um verbo intransitivo? O que são essas classificações aqui, professor? Para que servem? Gente, essas classificações aqui, elas são dadas de acordo, presta atenção, de acordo com a quantidade de objetos que o verbo levar. Tá? De acordo com a quantidade de objetos que o verbo levar. Se o verbo levar um objeto, ele é chamado de verbo transitivo. Se ele não levar nenhum objeto, verbo intransitivo. Se levar dois objetos, intransitivo. Ou seja, a classificação é dada de acordo com a quantidade de objetos que o verbo precisar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, temos o verbo comprar. Na opinião de vocês, o verbo comprar, ele pode ser classificado de que forma? Transitivamente falando, intransitivamente ou intransitivamente? O que é que vocês acham aí? O verbo comprar, pessoal, obviamente, ele precisa de apenas um objeto, tá? Ele precisa de apenas um objeto. Então, eu comprei um menino. Então, o verbo comprar, ele seria um verbo transitivo. Tá bom? Seria um verbo transitivo. Tá? E o verbo correr, professor? O verbo correr, ele seria um verbo... Seria o que, pessoal? Um verbo intransitivo. Tá? O verbo morrer é um verbo intransitivo. Ok? Mas por que o verbo intransitivo, professor? Porque, pessoal, ele não precisa de nenhum objeto. Tá? Eu morri, ele não precisa de nenhum complemento. Ele já está completo por si só. Tá bom? E o verbo levar? O que é que vocês acham aí? Ele é transitivo, intransitivo ou bitransitivo? O verbo levar, pessoal, ele é um verbo intransitivo, tá? Porque ele precisa de dois complementos. Eu levei comida para meu amigo. Então, eu tenho o primeiro objeto, que é comida, e o segundo, que é meu amigo, para quem eu levei a comida. Veja que se você colocar eu levei comida, o significado ele fica meio que incompleto. Ele precisa de um complemento. E é justamente aí que vai entrar o segundo complemento. Por isso é chamado de verbo intransitivo. Tá, gente? Então, a gente finaliza aqui. Próxima aula a gente continua falando mais sobre transitividade verbal e regência verbal. Tá bom? Essa semana vai ser semana de revisão, beleza? Então, aproveitem aí para que nós possamos ver todos esses assuntos aí que vocês já sabem que vamos ter, que nós já tivemos, mas precisam aí refrescar a memória de vocês. Tá, gente? Então, próxima aula a gente continua, tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class 0. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima aula. Tchau, gente.